O que você acha? Podemos aprender apenas através da experiência direta ou também estudando os outros? O psicólogo Albert Bandura criou um experimento interessante para responder exatamente a essa pergunta e formar uma teoria. Bandura desenvolveu a teoria da aprendizagem social na década de 60, uma época dominada por estudiosos que não acreditavam na ideia de Bandura e argumentavam que o aprendizado era sempre o resultado do condicionamento clássico e operante. Para provar que as crianças podem aprender por mera observação, Bandura elaborou os experimentos do boneco João Bobo, um conjunto de estudos controversos que envolveram crianças em idade pré-escolar, modelos adultos e um boneco de bater. No primeiro conjunto de experimentos, as crianças ficaram sentadas sozinhas em um canto da sala. De lá, elas observaram um ator adulto chutando agressivamente e repreendendo o boneco João Bobo por cerca de 10 minutos. Depois, a mesma criança foi colocada em uma nova sala de jogos onde outro adulto frustrou a criança deliberadamente, tirando os brinquedos com os quais a criança brincava. A criança frustrada foi então colocada de volta na sala com o boneco João Bobo, onde Bandura e sua equipe fizeram as seguintes 3 observações. 1. Crianças que inicialmente viram um adulto batendo no boneco frequentemente copiavam o comportamento. 2. Os meninos tinham 3 vezes mais probabilidade de fazer isso. E 3. Os meninos reproduziram o comportamento com o dobro de frequência quando observaram um homem fazer isso, em comparação com aqueles que observaram uma mulher. As meninas também foram mais influenciadas por modelos do mesmo sexo. Para descobrir se os filmes teriam o mesmo efeito, Bandura deixou algumas crianças assistirem ao modelo ao vivo e outras assistirem em vídeo, ou como uma animação de desenho animado. Como todos os 3 grupos mostraram respostas semelhantes, Bandura concluiu que as crianças imitam as outras independentemente de onde tenham visto o comportamento. Na última variação dos experimentos, Bandura queria saber se as crianças agiriam de forma diferente quando os modelos fossem reforçados ou punidos por seu comportamento em relação ao boneco. Agora, as crianças primeiro viram o ator batendo no boneco e depois observaram outro adulto entrar na sala. Este segundo adulto então reagiria ao ator. Esses últimos resultados mostraram que não fazia muita diferença para as crianças se o agressor era elogiado ou não. No entanto, as crianças que viram o modelo ser punido exibiram muito menos agressão depois, um efeito que foi especialmente verdadeiro para as meninas. Em outras palavras, ver outras pessoas sendo recompensadas não nos motiva necessariamente a copiar o comportamento delas. Ver os outros sendo punidos, por outro lado, pode diminuir significativamente a nossa vontade de copiá-los. O fato de Bandura ter conseguido provar que as crianças também aprendem observando os outros foi um avanço na psicologia. Como consequência das suas descobertas, acadêmicos e autoridades governamentais argumentaram que deveríamos proibir a violência em filmes e jogos. Outros sugeriram que os estudos do boneco João Bobo não são estudos de agressão, mas sim mostram que as crianças são simplesmente motivadas pelo desejo de agradar aos adultos ou de agir como eles. Bandura e seu coautor Richard Walters definiram mais tarde 5 princípios chaves da teoria da aprendizagem social. 1. O aprendizado é um processo cognitivo que ocorre em um ambiente social. 2. O aprendizado pode ocorrer observando um comportamento e as consequências disso. 3. O aprendizado pode acontecer sem uma mudança observável no comportamento, pois podemos aprender sem demonstrar o que aprendemos. 4. Os incentivos desempenham um papel, mas não são totalmente responsáveis pelo aprendizado. E 5. A cognição, o comportamento e o ambiente se influenciam mutuamente, um processo chamado de determinismo recíproco. Bandura, que na faculdade frequentou um curso de psicologia apenas para matar o tempo, logo se apaixonou pelo tema e depois tornou um dos psicólogos mais citados da história. Sobre a realidade, ele disse: a maioria das imagens da realidade nas quais baseamos nossas ações são, na verdade, baseadas na experiência vicária. E o que você acha? Quanto do seu aprendizado vem da observação dos outros? E se você aprende socialmente, quem são os seus maiores professores? Se você achou isso útil, confira os nossos outros vídeos. Junte-se a nós no YouTube ou no patreon.com/sprouts. Para mais informações, aulas, exercícios ou vídeos sem música de fundo, visite sproutschools.com.